No próximo sábado temos mais uma edição do UFC e nesse vídeo eu vou trazer o card completo, todos os favoritos, alguns palpites e vamos lá direto com o horário. O card preliminar começa às 18 horas, mesmo horário do card passado, e o card principal começa às 21 horas, os dois, claro, horário de Brasília. Na primeira luta do card teremos na categoria peso mosca Dione Barbosa enfrentando a Melissa Gatto. A favorita é a Dione Barbosa com 58%. Lá na stake ela paga R$ 1,67 e a Melissa Gatto está pagando R$ 2,20. Lembrando que essas cotações são durante o momento que eu gravo o vídeo, quando as pessoas fazem suas escolhas, isso vai variando. E lembrando também que a Stake é a parceira oficial de apostas do UFC no Brasil. Se você quiser consultar essas cotações, fazer sua fezinha, fica à vontade, o link tá aqui embaixo do vídeo no comentário fixado. Além de ser a parceira oficial de apostas do UFC no Brasil, é o site que eu mesmo uso, vocês já viram, faço live e etc. Então é bem fácil, é bem tranquilo, tem outros esportes, enfim, tem bastante coisa, então vale a pena você conferir. Vamos falar rapidamente aqui dessa luta, né? Eu já ia passar para a próxima, mas vamos falar brevemente sobre as duas. A Dione Barbosa, que é a favorita, vem de derrota na última luta contra a Karine Silva, também brasileira, e foi numa decisão unânime. Porém, na luta anterior, ela tinha vencido a Diana Belbita e ganhado ali um bônus de performance, porque ela finalizou no primeiro round com 4 minutos e 13. Mas, se a gente volta mais uma luta, ela tinha perdido da Miranda Maverick. Então, basicamente, das últimas 3 lutas, a Dione Barbosa venceu a apenas uma, com bônus de performance, mas foi só uma. Já a Melissa Gatto, que é a azarona, nas últimas 3 também perdeu 2. Ela venceu a mais recente, que ela nocauteou no terceiro round a Tamires Vidal, porém, na penúltima, ela perdeu da Ariane da Silva, ali numa decisão dividida, e tinha perdido na decisão unânime para a Tracy Cortez. Porém, para ser justo, ela também tem um bônus de performance, que foi na segunda luta dela no UFC contra Sijara Eubanks. Ela nocauteou lá no terceiro round e acabou ganhando um bônus de performance, tá? Então o retrospecto recente das duas é parecido, e o favoritismo também não é muito grande para a Dione Barbosa. Então é uma luta equilibrada, uma luta interessante. Vamos para a segunda, peso médio. Temos o Azamat Bekoev contra o Trajan Gore. O Bekoev é bem favorito, ele tem 83% de favoritismo. Ele paga R$ 1,18, enquanto o Trajan Gore está pagando R$ 5,10, o favoritismo bem grande. O Bekoev, ele entrou, né, no UFC, fez a sua estreia lá em janeiro do ano passado, acabou vencendo por nocaute com apenas 3 minutos e 4 segundos, não ganhou bônus, mas ganhou a luta. Na segunda luta, ele ganhou bônus de performance, tá? Quando ele nocauteou o Ryan Loader, que é aquele wrestler do TUF, né, e tal, ele conseguiu ali em 2 minutos e 44 esse nocaute, tinha conseguido 2 knockdowns, enfim, ele bateu bastante no Ryan Loader e conseguiu não só a vitória como o bônus. E na luta mais recente do Bekoev, ele perdeu para o Yusri Belgariu, ou Begarui, sei lá, lembra, né? Lembra dessa história aí? O Yusri Belgarui, acho que era assim. O Bekoev nocauteou ele no terceiro round, o Bekoev, ó, o Yusri nocauteou o Bekoev no terceiro round aos 55 segundos. Então ele vem de derrota, mas tem um cartel impressionante, tem um bom número de quedas, né? Ele conseguiu derrubar 4 vezes o Yusri, tem um bom volume de golpes, enfim, é um cara razoavelmente complicado aí, tá? O Yusri passou, mas ele é chatinho. Já o Trajan Gore, que é muito azarão, ele vem de 2 derrotas seguidas, né? Ele perdeu do Rodolfo Vieira numa decisão unânime e tinha perdido do Marco Tulli por nocaute no segundo round. É um cara que usa ali um pouquinho de queda também, não tem muito volume na trocação, é um cara que, mais ou menos, tá? Então, assim, eu concordo com o favoritismo do Bekoev, acho que faz sentido ser um favoritismo grande. Eu dificilmente vou colocar 80% ou mais, vocês sabem disso, então acho que eu colocaria uns 70-30 ali, o que é muita coisa do mesmo jeito, né? Eu só vou um pouco mais na manha porque é aquilo, né? Não é um lutador tipo top 10, top 5, que eu já vi muitas lutas contra vários adversários, que isso vai te dando um pouco de confiança, tá? Mas ainda assim, né? Botar 70% é confiança do mesmo jeito. Então, eu acredito e concordo com as bolsas na vitória do Bekoev. Trajan Gore tem uma coisinha ou outra ali de grappling e tal, mas eu acho que o Bekoev deve vencer. Depois, no peso galo, Alice Pereira enfrenta a Hailey Cowan e a favorita é a Alice Pereira, pouquíssima coisa, 55% de favoritismo, ela paga 1,76 e a Hailey Cowan tá pagando R$ 2,07. Falando brevemente das duas, a favorita Alice Pereira fez a sua estreia e acabou perdendo numa decisão dividida contra a Montserrat Rendon. E só tem essa luta, né? Já a Hailey Cowan ganhou no Contender o seu contrato, né? Uma decisão dividida, e aí quando ela entrou ali no UFC e fez a sua estreia, ela perdeu
numa decisão unânime para a Jamie Lynn Worth e depois ela foi finalizada na luta mais recente contra a Nora Cornoli. Então, basicamente, duas atletas vindo de derrota, tá? Então, é isso. Poucas lutas dentro do UFC, as duas vindo de derrota, então é natural que seja equilibrado e eu concordo, tá? Eu acho que é uma luta realmente bem difícil. Se fosse para escolher, eu acho que eu poderia até ir junto com as bolsas, mas realmente como eu acabei de falar na outra luta, né? São poucas lutas dentro do UFC, pouca coisa pra gente ver dentro do maior evento do mundo, com vários adversários, tem pouco retrospecto, então você vai meio que pelo que tem ali, então não acho estranho que esteja ali realmente mais equilibrado. Depois a gente vai pro peso leve, tem o Darius Flowers contra o Lando Vannata. Lando Vannata favorito, 67%, pagou em 44%, Darius Flowers pagando 2,80. Aqui é o contrário das outras, né? Ah, poucas lutas, tal. Não, Lando Vannata não, né? Ele luta desde 2016 no UFC, tá? Tem muita luta, tem muita derrota, tem empate, tem vitória, enfim. É um cara que tem de tudo, tem, assim, poucas vitórias, né? Se a gente for ver, ele tem 4 vitórias e tem bastante derrota, mas é um cara que tem 4, na verdade. 4 bônus de luta da noite e tem um bônus de performance. Então, assim, é um cara que perde, é um cara descuidado, mas é um cara que realmente entrega performance, né? Teve aquela luta que foi a luta da noite, primeiro que ele ganhou, né? Que ele perdeu por finalização, mas foi com o Tony Ferguson. Tem lutas ali com vários nomes razoavelmente complicados, né? Porque ele lutou na última com o Zell Hubbard, tinha lutado com o Charles Jourdain, tinha lutado lá atrás com o próprio King Green, né? Que era o Bob Green. Enfim, são vários nomes ali razoavelmente complicados. Enfim, é um cara legal de assistir, mas né, não tem muitos resultados aí. Porém, ele é favorito por quê? Já que ele tem tanta derrota. Porque o Darius Flowers lutou no Contender e conseguiu ali a vitória e tal, por finalização, só que ele entra no UFC em 2023, ele perde por finalização pro Jake Matthews, aí ele faz a segunda luta no UFC, ele perde na decisão unânime pro Michael Johnson, aí ele faz a terceira luta no UFC contra o Ivan Elder, ele perde por finalização no segundo round, então basicamente desde que ele entrou ele não venceu nenhuma. Então é realmente complicado você confiar nele contra um cara que também tem bastante derrota? Tem, mas é um cara que tem, como eu falei, bastante bagagem, a gente conhece, a gente sabe da qualidade, então é natural esse favoritismo aí, 67%. Eu acho que eu vou com as bolsas também, acho que o Lando Vannata deve vencer, mas é o que eu falei, quando tem muita derrota de um lado, muita derrota do outro, você não consegue muito diferenciar momento, isso também dificulta palpite, né? Afinal de contas, dar palpite realmente não é uma coisa muito fácil, né? Mas eu concordo aqui, eu vou de Lando Vannata também. Depois, peso mosca, temos o Alessandro Costa contra o Stuart Nicol e o favorito é o Alessandro Costa e bastante, 79%. Lá na stake ele tá pagando em 24 e o Stuart Nicol tá pagando 4,10. Vamos falar aqui primeiro do favorito, rapidamente. Alessandro Costa vem de derrota, muita gente vindo de derrota, né? Vem de derrota contra o Alden Coria, ele foi nocauteado no terceiro round, porém, se a gente volta a mais uma, ele ganhou do Kevin Borjas por nocaute no segundo round, ganhou bônus de performance, então já dá uma melhorada. Só que se a gente volta mais uma, né? Aí complica, porque ele perdeu do Steve Erceg, mas é um cara bom, né? Mas se a gente volta mais uma, ele ganhou. E aí ele ganhou bônus de performance por nocautear o Jimmy Flick. Então, assim, a brincadeira é que ele ganhou no Contender, e aí quando ele estreia, ele perde do Amiral Base, depois ele ganha do Jimmy Flick, ele perde do Erceg, aí ele ganha do Kevin Borjas, ele perde do Alden Corge. Então, assim, tem 3 derrotas? Tem, mas Almiral Base e Steve Erceg, pra mim, são 2 dos melhores. Então, são derrotas, mas é aquilo. Perdeu pra quem? Isso faz bastante diferença. Por isso que eu acho que as bolsas, inclusive, consideram ele bem favorito. Já o Stuart Nicol também não ajuda muito, porque ele perdeu a estreia sendo finalizado pro Jesus Aguilar no primeiro round, e na segunda luta ele nocauteado não, ele perde na decisão para o Lucas Rocha, então ele não tem vitória no UFC, né? Então, assim, entre os dois, obviamente, vai fazer mais peso o Alessandro Costa ser favorito, tá? Porque as derrotas que tem são para grandes nomes, tirando a luta, a última, né? E ele tem bônus de performance por 2 nocautes e tal, então é bem compreensível e acho realmente um bom lutador, tem tudo realmente para vencer e confio nele. Não sei se eu daria os 80% também, né? Mas eu acho favorito sim. Eu botaria os 70%, né? Sempre puxando um pouco para baixo aí. Depois temos no peso pena o José Delano contra o Robert Ruchala. E o favorito é o Delano com o mesmo percentual da luta passada, 79%. Ele paga 1,24 e o Robert paga 4,10. Exata mesma cotação da luta passada. Falando bem brevemente, porque são caras menos conhecidos, o José Delano, ele lutou no Contender, né? Ele conseguiu vencer numa adesão unânime e aí vai fazer a estreia agora. Então, ele vai pegar essa luta
luta não tem mais, assim, ó, é novo e tal, mas a gente não tem muito material, tá? É isso que eu queria dizer. Já o Ruchala é a mesma coisa, porque ele, mesma coisa assim, bem entre aspas, né? Mesma coisa de ter pouca luta, mas ele tem uma pelo menos, né? Ele fez a estreia dele em setembro do ano passado, no dia 6, quando ele perdeu na decisão unânime para o William Gomis, tá? Então é um nome razoavelmente chatinho, né? William Gomis, ele acabou perdendo. Então, assim, nenhum dos dois tem lutas, mais de uma luta, né, vamos dizer assim, no UFC, não tem vitórias, não tem muito retrospecto, então são menos conhecidos, é mais difícil de escolher, mas o Delano ainda assim é bastante favorito, né, tem um cartel bastante expressivo, bastante vitória, e aquilo, né, não vem de derrota, isso também muda bastante para as bolsas. Depois a gente vai para a última luta do preliminar, temos no peso pesado o Guilherme Petch contra o Thomas Petersen, aqui é a luta mais equilibrada da noite, tem uma que empata com essa em percentual, a gente já vai chegar lá, tá lá no card principal, mas é 51-49, né? Ou seja, um empate técnico, dá para se dizer. O Thomas Petersen paga 1,86 lá na stake e o Guilherme Petch está pagando 1,94. Falando brevemente dos dois, a gente tem o Thomas Petersen, que é o favorito, quase nada, mas vindo de derrota por nocaute contra o Vitor Petrino. É o card da galera que vem de derrota, deu pra perceber, né? E aí, se a gente volta, ele é vitória, se volta mais uma derrota, se volta mais uma vitória, se volta mais uma derrota, se volta mais uma vitória. Então, assim, é o cara que tá exatamente igual a outros que eu falei aqui no card. Ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, é bizarro, né? Então, nesse caso, ele tem vitórias dentro do UFC, tá? Na decisão, ele venceu na decisão o Mohamed Usman e o Don'Tale Mayes. Só que quando ele perdeu por nocaute, tanto a última contra o Petrino, quanto a penúltima derrota que foi contra o Gaziev, que ele também foi nocauteado. A única derrota que não foi nocaute foi a estreia dele no UFC, que ele perdeu na decisão pro Jamal Pogues, tá? E aí, se a gente vai olhar o Graham Patch, ele vem de vitória na estreia dele em dezembro agora de 2025, no dia 13, quando ele ganhou na decisão unânime do Allen Fry Jr. Então, é um cara com poucas lutas no cartel, né? O Thomas Petersen tem mais lutas, e aí é isso. É um cara que tá recém-chegado, que não tem muita luta nem no cartel, quanto menos no UFC, porque só tem uma, contra um cara que já tem mais lutas no UFC, né? Já fez um caminho um pouquinho maior, mas tá no perde-ganha, né? Então, na dúvida, joga aí a moeda e 51 a 49%, e é isso, não dá pra ter certeza de nada. Esse é o resumo das bolsas e eu concordo, tá? E ainda por cima, a cereja é que é peso pesado, que deixa mais difícil ainda. Então aí, meu amigo, mas só você escolher mesmo, joga a moeda e pronto. Depois a gente entra no card principal, peso pena, temos o Manolo Zecchini contra o Tommy McMillan, acho que é isso. O Tommy McMillan é extremamente favorito, ele tem 89% de favoritismo, ele paga 1,10, enquanto o Manolo Zecchini paga incríveis R$8. E ele não é o maior azarão vai chegar, tá? Então, assim, R$8 é uma paulada, mas vai vir um aí que... Jesus, né? Mas enfim, vamos focar aqui, só vou dar spoiler do maior azarão aí. O Tommy, que é o favorito, ele chegou agora para fazer sua estreia, né? Ele lutou no Contender e ganhou numa decisão majoritária, que eu já expliquei várias vezes, é quando a maioria dos juízes marcam alguma coisa, né? No caso, como sempre são 3 juízes, 2 marcaram a vitória dele, né? Então, ele ganhou na decisão unânime do David McGoyan, um negócio assim. Conectou bem mais golpes e tal, bastante golpe até, né? Para uma luta de 15 minutos. Então, conseguiu aí seu contrato, é invicto e tal. Já o Manolo, ele fez a estreia dele no UFC e acabou perdendo por nocaute no primeiro round contra o Morgan Charrier. Ele foi nocauteado com 3 minutos e 51. Então, basicamente, é aquela velha história. Um cara que vem do Contender, que impressiona, ganha o contrato, contra um cara que vem de derrota. A única diferença positiva pro Manolo aí, uma consolação, já que ele tá pagando R$8, é que ele já fez a estreia, né? Então já tirou esse peso das costas, perdeu por nocaute? Perdeu. Vai ter pressão de ter que ganhar? Sim, mas já não é mais a estreia. Às vezes, pelo menos, o frio na barriga é um pouco menor. Já o Tommy McMillan vai pegar um cara que vem de derrota, ele vai fazer a estreia dele, tem expectativa, então ele, apesar de talvez ajudar na confiança, né? Vir de vitória, talvez tenha um pouquinho do pezinho da estreia ali e tal, mas, cara, realmente ser favorito é normal, né? Agora, pagar R$8 o azarão é embaçado, né? Tem gente aí que gosta, eu gosto, né? De pegar esses azarão e botar R$5, R$10, porque, porra, 8, às vezes, inclusive, na stake, vocês sabem, tem um cash out, né? Então, no meio da luta, às vezes o cara tá pagando 8. O primeiro round é pau a pau, já diminui a cotação, né? Então, de 8 fica 3, ele ainda é azarão, mas como você pegou a 8, às vezes você saca com lucro, né? Você dá o cash out que fala, você tira a sua aposta com lucro sem a luta acabar, né? Mas, às vezes, você pode arriscar nisso se o cara realmente ser atropelado no primeiro round, aí também não adianta, né? Então, não existe fórmula
para você acertar, tá? Só para deixar claro. Inclusive, tudo que eu falo aqui são coisas que eu faço em live, tá? Enfim, vocês já sabem tudo isso, né? Aquele aviso chato de sempre. Na próxima luta, peso galo, temos o Etting Ewing contra o Rafael Estevam. E o favorito é o Ewing, com 59%. Ele paga em 64% e o Rafael Estevam tá pagando 2,25. Falando brevemente dos dois, temos o favorito, o Ewing, tendo ali uma vitória na estreia dele, que foi ano passado, dia 15 de novembro, quando ele ganhou na Dishonored do Malcolm Wellmaker, tá? Aquele cara que vinha bem, impressionando, vários nocautes, tudo no primeiro round, bom de performance e tal. E aí o Ewing foi lá e azedou a festa dele. Então, é um cara que eu elogiei no vídeo de resultado, né? Gostei daquela luta, né? Aplicou suas quedas, conseguiu até ter mais volume de golpe, conseguiu não se apavorar, porque o Malcolm Maker vinha, né? Com aquela fama, porra, nocauteador, a mão dele é muito forte, lá, e conseguiu vencer. Então, gostei daquela performance. E o Rafael Estevam não tá atrás, né? Pelo contrário, ele tá até melhor, porque ele ganhou o contrato no Contender em 2022, mas ele já tem 3 lutas no UFC, ganhou todas na decisão unânime, é verdade, né? Mas pegou o Felipe Bunes, o Jesus Aguilar, o Charles Johnson, e ganhou todas as lutas. Então, vem muito bem, tá? Tem excelentes números, principalmente de quedas, uma média de quedas muito alta, né? Ele tem 6 quedas de média, percentual de aproveitamento de 38%, que também é muito bom, tá? Então, assim, na trocação, realmente, o volume de golpes não é alto, o volume de golpes absorvidos é um pouco maior do que os golpes que ele aplica, o número de defesa dele na trocação, 47%, não é um número tão interessante. Então, assim, é nítido, né, pelo menos estatisticamente, que o ideal é fazer mais esse jogo de quedas, né? Mas ele é muito bom nisso, porque na última ele derrubou 5 vezes, na penúltima ele derrubou 11 vezes, né? O Ewing teve mais ou menos a mesma estratégia contra o Malcolm Maker, porque ele derrubou 3 vezes e tal. Então, é um duelo interessante, tá? E assim, favoritismo aqui, eu não sei se eu vou com as bolsas ou se eu ainda arrisco no Rafael, tá? Eu aposto, acho que eu arriscaria no Rafael. Palpite ainda tenho dúvida, mas eu vou chutar o Rafael também, né? Enfim, é muito mais difícil dar palpite assim de cabeça, imaginando, do que quando eu faço o vídeo, né? Se eu faço o vídeo, revendo e tal, não sei o que, fica mais fácil. Só que como não tem muita luta mais histórica, né? Não tem histórico na Paramount, a gente tem que brincar de dar palpite assim, adivinhando, né? Porque, enfim. Eu vou focar no vídeo, porque senão eu vou começar a reclamar aqui. Mas tá de sacanagem, né? Quero ver, porra, as lutas, quero fazer vídeo, quero estudar pra trazer alguma coisa e não dá. Enfim, continuando, meio pesado. Temos o Abdul Rahman Yahiev, ou Yakiev, não sei, Yahiev, contra o Brandson Ribeiro. E aqui é o maior favoritismo da noite. Pois é, o Abdul tem 91% de favoritismo. 91. Pois é, o Brandson, coitado, tá com 9%. O Abdul paga R$1,07, enquanto o Brandson tá pagando R$9,50. É de longe o maior valor desse card e dos últimos cards aí. É impressionante o tanto que o Brandson Ribeiro é azarão. E vamos lá pro retrospecto para ver se tem alguma lógica, né? O Abdul ganhou o contrato no Contender, nocauteou no primeiro round, fez a estreia no UFC no ano passado, dia 22 de novembro, e finalizou no primeiro round o Rafael Cerqueira. Então, ele basicamente, no Contender, nocauteou em 30 segundos, e na estreia no UFC ele finalizou em 33 segundos. Então, assim, é um cara invicto, que vem ali realmente com uma sequência de vitórias extremamente rápida. Então, junta tudo, né, que eu falei, é o cara que vem do Contender, que já hypa, aí ele estreou, ainda entregou, então, puta merda, né, o cara é o super-homem. Muito novo, né, e tal, enfim. E o Brandson não ajuda muito, porque nas duas últimas ele perdeu por nocaute as duas no primeiro round, né, uma com 3 minutos e 25, que foi contra o Murzakanov, e na última contra o Omar Sy, que foi 4 minutos e 42. Então, assim, desde que ele entrou no UFC, tá complicado, porque ele lutou 6 vezes, perdeu 4, né? E assim, das 4, só uma que foi na decisão, que foi contra o Gaziazulov, né? Porque na estreia dele, que foi contra o Zheng Mingyang, ele foi nocauteado no primeiro round com 1 minuto e 41. Então, assim, basicamente ele tem 4 derrotas dentro do UFC, 3 por nocaute e as 3 no primeiro round. Aí você junta o cara que nocauteia finaliza em 30 segundos contra o cara que tem 3 nocautes já no UFC, os 3 no primeiro round. Aí vira essa bomba aí de 91% de favoritismo. Eu vou manter não, né? Dar o meu palpite para o Abdul, realmente, momento. O Brandson Ribeiro deve estar com a cabeça ali num momento complicado, porque é ganhar ou ganhar. Então, assim, são vários fatores ali, realmente é uma pedreiraça. Acho que o Abdul é bem favorito. Agora,
R$1,07, na minha opinião, não dá para muito aproveitar, né? Porque é extremamente favorito, o risco é muito alto. O Brent só 9,50, aí é o que eu falei da outra luta, né? Você pega ali, né? Não é dica de nada, mas você pega R$5, R$10 e quem sabe você não paga uma pizza e uns refrigerantes aí, talvez até uma pizza doce, depende de onde você mora, às vezes é mais baratinho. Se o Brentson ganhar, ele pode pagar a sua janta, pelo menos, né? Mas enfim, não é dica de nada, é uma brincadeira, é uma piada, tá? Tem que explicar, porque senão depois dá dor de cabeça, tá? Então é o que eu faço, tá? Você faz o que você quiser da sua vida aí. Não enche meu saco, não. Depois a gente vai pra penúltima luta. Peso palha, Tabata Hit, confronto de brasileiros, tá? Sétima do ranking contra Virna Jandiroba, que é a terceira. A Tabata, que tá fora do top 5, é favorita, quase nada. É um empate técnico, 51-49, igual a outra luta lá. A Tabata na stake, nesse momento que eu gravo o vídeo, paga 1,86. A Virna paga 1,94. E vamos falar do retrospecto das duas. A Tabata vem de vitória na última luta contra a Amanda Ribas. Ela nocauteou, né? Uma luta, uma performance que eu gostei, impressionante, cotovelada e tal, né? Na penúltima ela tinha perdido da Yan Xiaonan, mas se a gente pega o retrospecto geral das últimas 5, ela tem a derrota só para Yan Xiaonan, que é pedreiraça, e a derrota para Lupita Godinez na decisão dividida, que também é uma pedreira. Mas se for olhar de nome, ganhou da Amanda Ribas, da Angela Hill e da Tisha Pennington. Então são nomes bem difíceis, e antes da derrota para Lupita ela tinha 4 vitórias seguidas também, tá? Então uma lutadora muito boa, bastante volume de golpe, volume de jogo no geral, né? Tem quedas também, tem uma boa defesa de queda, tem uma boa defesa na trocação, tem bastante gás, é bastante ágil, né? É inteligente, então é uma pedreira mesmo, tá? Já a Virna perdeu na disputa por cinturão, né? Contra a Mackenzie, numa decisão unânime, né? Lutou 5 rounds lá e tal. Só que ela vinha de 5 vitórias seguidas, tá? Ela tinha inclusive ganhado o bônus de performance contra a Amanda Lemos quando ela finalizou. E entre as adversárias que ela venceu, inclusive na última vitória dela, ela venceu a Yan Xiaonan, que foi a que derrotou a Tabata Hit, tá? Mas mesmo assim, as bolsas colocam, as bolsas, as pessoas, né, que estão fazendo a fezinha ali, colocam a Tabata como favorita. Mas, de novo, quase um empate técnico, quase 50-50. Eu, particularmente, tá, acho que a Virna Jandiroba deve vencer. Tá? Então, assim, se eu voto de Minerva, já que tá quase 50-50, eu colocaria, na verdade, a Virna com 55 a 60% de favoritismo. Eu acho que até 60-40 pra Virna, acho que faz sentido, tá? Eu acho a Tabata, como eu falei aqui, elogiei, muito boa, realmente tem um jogo eficiente, tem uma boa defesa de queda, bastante trocação pra movimentar. Eu acho que na trocação ali, se ela mantiver a luta em pé, fizer jogo de movimentar e tal, ela pode ser meio chatinha na trocação pra Virna, mas eu confio que a Virna tem a capacidade de conseguir grudar, tá? E parar ali a Tabata, e eu acho que a Virna é uma atleta forte, eu acho que ela consegue controlar, né? Eu acho que talvez a gente viu a Tabata fazendo com a Amanda, né? Faz força, bota na grade e tal, realmente é um motorzinho também. Mas eu acho que a Virna, nesse jogo mais clinchado, força, queda, grappling no geral, mesmo na grade ou indo pro chão, eu acho ela muito boa, né? A especialidade dela é uma das melhores, então eu acredito que ela vá, de fato, grudar para anular, né, a trocação da Tabata, essa isometria, né, e tudo isso vai cansar os braços, as pernas, vai tirar um pouco do gás, e ali ela consiga, na base do controle, realmente vencer. Não acho que a Tabata que vai controlar ela, por exemplo, na troca de força e tal. Pode acontecer, né? Por isso que é uma luta parelha. Mas eu ainda vou confiar na Virna. Eu acho que a Virna pode se dar mal se não conseguir derrubar, ou se a movimentação da Tabata vir muito intensa e trabalhando muito golpe reto e a Virna não achar ela. Mas é difícil, porque a Virna acha todo mundo, né, praticamente. Porque se você for ver das lutas dela, ela derruba praticamente todas as adversárias que ela enfrenta. Ela só não derrubou uma, que foi a Kanako Murata lá em 2021, mas ela nocauteou, então nem precisou, tá? Então é uma luta muito interessante. Pra mim, talvez a melhor luta da noite aí, tá? Se não for a melhor, tecnicamente eu falo, né? Até de emoção, acho que entretenimento também deve entregar. Uma luta muito, muito boa, duas tops, né? Uma terceira e outra sétima. Então, talvez pra mim seja a melhor luta aí. E na luta principal,
peso leve, temos o Renato Mani Moicano, 10º do ranking, contra o Chris Duncan, parceiro de academia, né? Os dois da American Top Team. E o favorito não é o Moicano, o favorito é o Duncan. Enquanto eu gravo o vídeo, 65% de favoritismo, pagam em 49, o Moicano pagando 2,63. Vamos aqui dar uma olhada no retrospecto recente. O Duncan vem de 4 vitórias seguidas, ganhou bônus de performance por finalizar o Bolagioc nessa sequência das 4 vitórias. Essa é a primeira, tá? Em 28 de setembro de 2024. E a luta da noite foi contra o Matheus Rebeck em agosto do ano passado, mas ele fez mais uma, que ele venceu o Terence McKinney, que lutou agora, né? Ele finalizou logo no primeiro round com 2 minutos e 30. Então, é um cara que tem um bom volume de trocação, mas também toma bastante golpe, tá? É um cara que tem um bom volume de quedas, tem uma boa precisão nessas quedas, defesa de quedas dele é 50%, então não é tanta coisa, mas tem uma média de finalização interessante. Enfim, é um cara legal, tá? Assim, é um cara complicado, tem um cartão interessante, é um cara que, querendo ou não, acaba sendo versátil ali, enfim, é raçudo. O apelido dele faz sentido, o problema, né? É um cara chato, tá? É um cara chato. Já o Moicano, ele vem de azarão, na minha opinião, porque as bolsas consideram muito o retrospecto recente, né? Ele vem de 2 derrotas, enquanto o adversário vem cheio de verdinho ali. Então, eles consideram muito isso. O Moicano, porém, perdeu do Makhachev, o que, vamos lá, né? Era esperado. Alguém achava que ele ia ganhar do Makhachev ali? Por mais que eu torça, né? Muito difícil, né? Tinha que ser realmente alguém da família, ou Parrumpa, que é corner dele, mas, cara, é muito difícil, né? Enfim, então nem conta. Vai, vamos pular essa, porque, né? E a outra, aí sim, né, decepcionou um pouco, porque eu mesmo dei palpite pra ele, né? E o Dariush acabou vencendo. Acho que até ele se surpreendeu, né, nesse caso. E então não foi uma luta muito interessante. Ele reconhece que faltou ali o gás, né? Acabou tomando muita queda também, tomou 5 quedas e tal. Então, foi uma luta que decepcionou um pouco. Porém, a gente tem que ser justo. A performance contra o Benoit Saint-Denis, cara, foi extremamente surpreendente. Ele espancou o Benoit Saint-Denis, que é um nome muito, muito duro. Então, a minha questão aqui em relação ao favoritismo é qual... É a velha história, né? Qual o Renato Moicano que a gente vai ver? É o Moicano que entrou para lutar com o Beneil Dariush na última, que cansou, tava meio desligado, não sei se subestimou, não sei lá que cacete que aconteceu, se no camp aconteceu alguma coisa, mas enfim, é um Moicano totalmente diferente do que lutou com o Benoit, tá? Então assim, é aquela história, é difícil dar palpite porque se for o Moicano que entrou contra o Benoit, né, pragmático, com sangue no olho, um ground and pound absurdo, domínio, controle, cara, tudo que ele fez naquela luta ali, performance excepcional, eu acho que ele vence o Chris Duncan. Aquele Moicano, eu acho que vence, e vence até bem, tá? Agora, como você vai confiar se a mais recente foi a que ele decepcionou? Porque se entrar a que lutou contra o Dariush, a luta não vai nem pra decisão, tá? Na minha opinião, se ele lutar do mesmo jeito que ele lutou com o Dariush, o Chris Duncan acaba com a luta antes da decisão ali. Em 15 minutos ele acaba com a luta. Então, é difícil dar o palpite. Por isso que o meu palpite vai ser pro Chris Duncan. Porque a gente tem uma constância maior. Ele vem de 4 vitórias seguidas, luta da noite contra o Rebeck, que é um cara chato, né? Um cara duro, que anda pra cima, faz pressão o jogo inteiro, e ele conseguiu vencer, tá? Das últimas 4 vitórias, são 3 finalizações, tudo bem, o Moicano é excelente no jiu-jitsu, aí talvez fique naquela de os dois meio que se controlar e a luta rolar mais na trocação. Enfim, eu acho que é uma luta parelha. Eu acho que até diminuiria, inclusive, tá? Eu boto o Duncan favorito, mas não 65. Acho que dá pra botar até uns 55, dá pra diminuir bem, tá? Quase elas por elas, porque eu realmente acredito no Moicano, vejo muita qualidade, tanto é que dei palpite contra o Dariush, que pra mim não tinha como ele perder o Dariush, mas acabou perdendo. Então, por essa falta de confiança, né, por conta do retrospecto recente, né, o gás ali e tal, cara, eu acho que o Duncan hoje é mais perigoso até que o Dariush. Então, por isso que eu boto o Duncan como favorito, com o coração partido, porque eu torço por um Moicano, né? Gosto da American Top Team no geral, então os dois são da American Top Team, então tanto faz. Mas eu torço muito pelo Moicano, torço muito pelo Parrumpa, então torcida é total para eles, mas eu sempre vou tentar, de novo, separar o coração do palpite. Então, apesar de eu querer dar o palpite pro Moicano, eu vou com as bolsas, eu vou acreditar que o Chris Duncan deve levar. Torcendo para que isso não aconteça. Palpite não é torcida. Minha torcida é total pro Moicano e eu quero que ele vença, tá? Vou torcer por isso. Mas, como eu quero, em primeiro lugar, acertar o meu palpite, eu vou no Duncan aí, tá? Torcendo pra estar errado, né? Porque eu tô errado em todo card mesmo. Se eu errar esse aqui, eu não tô nem aí, porque pelo menos ganhou o cara que eu tava torcendo. Enfim, esse é o card, sinceramente, um card merda.
Sem economizar palavras, achei um card bem bosta. No geral, olhando os nomes, é minha opinião, tá? Acho um card fraco, minha expectativa é bem baixa. Bota aqui que vai ser um card de nota 5. Ah, mas tem muito brasileiro, tem lutas ali que. Cara, tem luta legal? Tem. Tem. A Tabata Hit e a Virna, pra mim, um lutão, como eu falei. O Moicano com o Danco também acho uma luta muito boa, né? O Rafael Estevam gosto também. Mas aí sobra o quê? O que mais que tem ali, né? Ah, o Lando Vanata pode entregar, o Alessandro Costa é legal. Tem a Johnny Barbosa com a Melissa Gato. Cara, eu sei que tem um monte de brasileiro, mas a minha expectativa é baixa, tá? O que, de novo, pode ser bom, já que se entregar um pouquinho, supera a minha expectativa. Então, eu acho que vai ser um card de nota 5, tá? Mas, vamos ver. Espero que realmente eu esteja errado, né? Enfim. O que você acha? Tô pegando pesado? Você acha que o card tá bom? Comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!